Olá, saudações a todos e todas. Eu me chamo Lisandra Evelyn, sou bacharel em Gestão Ambiental pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água, PPGMSA UFESA, e também faço parte da equipe de discentes do PRH 55.1, Estratégias Sustentáveis na Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Venho apresentar sobre a minha pesquisa de pós-graduação, intitulada Utilização de Materiais Renováveis para Tratamento de Água Produzida e Aplicação em Mudas de Reflorestamento. Essa pesquisa está sob a orientação da professora doutora Jeane Cruz Portela. Produzindo, sobre a temática desta pesquisa, podemos dizer que, apesar dos imensos avanços ocorridos nos processos tecnológicos do setor petrolífero, ainda existem problemas preocupantes, Dentre eles, podemos citar alternativas de tratamento e descartes mais adequados para o que a gente chama de água produzida do petróleo. Essa água, ela tem sua origem, como podemos visualizar aqui no esquema dessa imagem, ela tem sua origem durante a extração e produção de petróleo e tem uma composição bastante complexa. Suas características estão relacionadas às condições ambientais do reservatório e é um efluente oriundo desse processo de produção. Pode apresentar alta salinidade, partículas de óleo em suspensão, substâncias químicas dissolvidas. Para onde ela vai, Essa água, ela é oriunda do processo produtivo, através da exploração. A partir do poço de exploração, ela emerge na superfície, juntamente com o gás e o óleo, passa por mecanismos separadores, na planta, na refinaria ou na plataforma. Ela não é uma realidade somente de offshore ou onshore, as duas realidades vamos ter grandes volumes de água produzida durante a exploração e produção, do petróleo. Então, passando por vasos, mecanismos separadores de tratamento preliminar, essa água volta e é reingerida no processo produtivo, podendo apresentar essa característica de complexidade em sua composição, que dificulta o seu tratamento para que se atinja os níveis ótimos exigidos nas normatizações e leis ambientais para descarte e reutilização, tanto o descarte diretamente no meio ambiente, quanto a sua utilização para outros fins, ok? Estima-se que, de acordo com a maturidade do que chama-se do poço, a porcentagem de volume de água produzida, ela torna-se bastante expressiva. De dados, apresentados por pesquisadores sobre o tema, estudiosos baseados em estatísticas de próprias instituições do setor, como a ANP, contabilizam cerca de 90%, pode-se atingir até 90% de água produzida em um poço de exploração. E os outros 10% é composto pelo gás e o óleo, que é de interesse, da atividade econômica. Se necessário, buscar alternativas viáveis e de menor custo, se comparado com os métodos e técnicas empregados atualmente, faz necessário buscar essas novas alternativas para tratamento dessa água, desse efluente líquido, de modo a permitir a sua reutilização, não apenas através da reinjeção de poços, mas em outros fins também, considerando que o seu volume ele é crescente. Damos destaque aos materiais alternativos ou os materiais renováveis, que apresentam características atrativas para tratamento desse efluente, Alguns desses materiais alternativos vêm se mostrando bastante eficiente na remoção de contaminantes, e aí citamos o carvão ativado, zeólitas, membranas, mas ainda assim é necessário aprofundar os estudos e buscar outras alternativas, até mesmo de mais baixo custo e renováveis. E aí
podemos citar dentro desses materiais alternativos novas alternativas de tratamento, dando foco ao processo de adsorção. Quando falamos em adsorção, ele tem se mostrado um processo bastante eficiente na remoção de contaminantes. Alguns estudos, né, publicados em revistas internacionais, vêm demonstrando uma remoção de mais de 80% de contaminantes, e aí, a depender do estudo, metais pesados, óleos e graxas, dentre outros componentes, vem se mostrando ser um processo bastante eficiente. E a contribuição da pesquisa para a região, né? Estamos localizados em uma região semiárida, dentro da região nordeste do Brasil, onde a questão de chuvas ela é bem marcante. É uma região marcada por um regime de chuvas bem característico, onde se tem mais períodos em que não tem chuva do que tem chuva. Então, é bastante discutida a questão de disponibilidade de água para fins agrícolas, né, e não agrícolas, e aí, quando falamos na possível reutilização desse efluente tratado para outros fins, além da reinjeção, se torna algo bastante interessante para a nossa região, porque através do tratamento, né, e aí a gente vai dar foco ao processo de adsorção, né, que vem se mostrando bastante promissor nesse tratamento, devido à alta seletividade, baixo custo, alta eficiência de remoção de contaminantes, a depender do material alternativo utilizado. Para a nossa região, seria bastante interessante, pois esta é uma grande produtora onshore de óleo e gás. Então, a gente tem aqui na nossa região esse efluente, ele está aí com sua destinação final limitada, devido às técnicas empregadas atualmente ainda não permitem o seu lançamento direto, nem dar fins agrícolas para esse efluente líquido. Então, nessa perspectiva, essa pesquisa se torna bastante interessante, aplicando aqui na realidade da nossa região, que é conhecida como a capital do onshore Potiguar. Partimos para os objetivos geral e específico desta pesquisa. Como objetivo geral, nós temos o de avaliar o potencial de materiais renováveis, e aí a citar a argila, cinzas de casca de arroz e biomassa vegetal agrícola, aqui abundante em nossa região, como suporte para o tratamento dessa água produzida, desse efluente líquido. E avaliar também, né, os efeitos solo-planta, ou seja, os efeitos no solo e na planta, que podem ser oriundos dessa reutilização dessa água pós-tratamento. E como objetivos específicos, temos caracterizar o tamanho da partícula desses materiais, utilizar, né, do FRX, que é a fluorescência de raio-x, e difração de raio-x, para caracterizar esses materiais, né, as suas partículas, entender a composição das partículas desses materiais, e também para ver a sua influência no processo de adsorção, já que vai ser o método de tratamento utilizado. Caracterizar também a água produzida, utilizada, a água produzida sintética, quanto à sua composição físico-química, aliar a eficiência de adsorção de contaminantes presentes na água produzida sintética e utilizada por meio da utilização de um sistema de adsorção conhecido como de coluna de leito fixo, que vai ser constituída pelos materiais alternativos citados. Posteriormente, mapear por modelagem fatorial o sinergismo entre as variáveis de processo envolvidas no processo de adsorção. Também, como objetivo específico, avaliar o efeito pós-tratamento da água utilizada por meio da irrigação nas mudas, e avaliar também o seu efeito, ainda também pós-tratamento, sobre as características, né, do solo onde as mudas serão implantadas, adentrando na metodologia aplicada
no processo de tratamento da água produzida, que vai também explicar os resultados obtidos de forma preliminar. Então, dentro dessa metodologia, né, tivemos a parte de caracterização da argila, onde, por meio de difração de raio-x, foi possível investigar sua composição, incluindo suas principais impurezas. Ensaios de calorimetria também foram realizados para entender como essa argila, a partir da sua composição, ela se comporta com aumentos de temperatura, isso numa perspectiva de entender qual a influência da temperatura na eficiência de adsorção por meio da argila. Passo de preparação da água produzida sintética que seria utilizado nos testes. Inicialmente, o cloreto de sódio e o querosene comercial foram utilizados e foram solubilizados em meio aquoso, sob uma agitação constante, utilizando-se um agitador mecânico, conhecido mais como Hamilton Beach, até sua completa dispersão da fase apolar. Como no esquema aqui mostrado na imagem, inicialmente utilizou-se 1 litro de água, foi adicionado 100 gramas do cloreto de sódio, o NaCl, adicionados posteriormente 800 ml de querosene comercial e agitados nesse equipamento ilustrado na imagem. Seguindo-se posteriormente a preparação da água produzida e a parte de caracterização da argila, iniciou-se propriamente os testes de adsorção. O foco desses testes foi estimar a eficiência de adsorção em porcentagem e a capacidade adsortiva em miligramas por gramas de contaminante por superfície da argila. Em Erlenmeyers, contendo diferentes concentrações do suporte, que neste caso seria a argila utilizada, e 50 ml da água produzida sintética formulada, foram mantidos sob agitação em uma mesa orbital por 60 minutos. Posteriormente, foi filtrado e coletado uma alíquota de 40 ml do sobrenadante, que foi transferido para um funil de separação, com a posterior adição de hexano, 10 ml de hexano, para a remoção da fase oleosa. Feita essa remoção da fase oleosa, levou-se as amostras para leituras de absorbância, que foram realizadas no equipamento UV visível, de posse dos resultados de absorbância obtidos, né, através dos procedimentos anteriores. Foi construída uma curva de calibração, né? De posse dos resultados, foi substituído o valor de Y na curva de calibração e calculada a concentração final, que corresponde ao valor de X. Foi possível, né, estimar, avaliar a eficiência e capacidade adsortiva da argila utilizada nos procedimentos, na metodologia aplicada. Essa capacidade de adsorção foi determinada usando essa equação em que, né, a eficiência, a capacidade adsortiva, ela era determinada pela concentração inicial menos a concentração final, vezes o volume que foi utilizado, dividido pela massa de argila. E aí, né, chegando-se aos resultados já desses primeiros testes, né, os resultados preliminares da pesquisa. Chamamos a atenção para sua composição, contendo quase 60% de silício, né, e alumínio, também uma porcentagem de 30%, que nos permite identificar, né, a partir dessa quantificação, as possíveis interações eletrostáticas entre a superfície da argila e o contaminante, com relação à caracterização térmica da argila, né? Esse tipo de caracterização feita é bastante útil, em razão do aquecimento utilizado e verificação, né, do comportamento da argila em função da temperatura, através dessa imagem gráfica, né, o que ela nos evidencia? Que inicialmente há uma perda de massa em torno de aproximadamente 100 graus Celsius e posterior perdas, né, atribuídas à massa orgânica, ou seja, quando se atinge os 100 graus Celsius, a argila começa a apresentar
perdas de massa, o que pode comprometer a sua capacidade adsortiva. Aqui o gráfico onde a gente traz a curva, né, de calibração utilizada. Essa curva, ela foi utilizada com o intuito de avaliar quantitativamente o processo de adsorção do contaminante no meio, né, a partir das amostras utilizadas. Essa curva foi constituída com o propósito de avaliar indiretamente a quantidade de material adsorvido no adsolvente, no caso, a argila. E, de acordo com os resultados dessa curva de calibração, percebe-se, né, aí um R2 próximo de 1, o que mostra um coeficiente, né, linear bastante significativo, validando o processo, né? E, diante da equação, foi possível determinar a concentração final do sobrenadante e a sua eficiência e capacidade adsortiva. Neste gráfico, nós temos o gráfico de eficiência de remoção da argila, ou seja, a capacidade, para mensurar a capacidade do meio de suporte, no caso a argila, absorver os contaminantes da água produzida sintética, e aí chama a atenção para o fato de que várias concentrações foram utilizadas, desde 0,25 gramas até 2 gramas, e aí chamo a atenção para os resultados, né, obtidos mais significativos, que mostram que tivemos a maior eficiência de remoção, né, aqui por volta de 83%, quando utilizamos 1,25 gramas de argila para remoção dos contaminantes. Obtivemos por volta de 82% remoção de contaminantes, né, da água produzida quando utilizamos 1,5 gramas de argila. E mais significativa ainda, quando trabalhando com 1,75 gramas de argila, né, o tipo de argila utilizado, a bentonítica, obtivemos uma porcentagem aí de 84% de remoção, o que mostra que esse tipo de argila é bastante promissora para tratamento de água produzida. Foi verificado a capacidade adsortiva da argila, né, ou seja, a quantidade de contaminante impregnado nessa argila e quantificado em miligramas por grama de argila. E aí, né, através do gráfico concentração, né, versus capacidade adsortiva, chamamos a atenção para esse ponto em vermelho, né, em círculo, em volta de um círculo, demonstrando que obtivemos uma capacidade adsortiva de 81,2%, mais precisamente, quando utilizando 0,5 gramas de argila, o que nos mostra que não é necessária grandes quantidades de argila para que se tenha uma significativa capacidade adsortiva. E aí, já nas considerações finais, os resultados obtidos, né, ora obtidos de forma preliminar, porque ainda teremos passos futuros, mas com relação aos resultados obtidos, ficou claramente perceptível que o tipo de argila utilizado, né, com a composição detalhada, né, citada, e a partir dos testes empregados, a argila bentonítica, mais especificamente, ela representa um potencial promissor para a remoção de contaminantes, mais especificamente aromáticos, presentes em água produzida. E aí chamamos a atenção, né, deixamos bastante destacado a eficiência de adsorção, né, 84,5%, e a capacidade adsortiva de 81,2 miligramas por grama, respectivamente. Haverá ainda próximos passos, que é realizar um experimento e aplicar a água produzida tratada através desse processo de adsorção. Irá-se utilizar as mudas de plantas, 3 espécies, mais especificamente, características do nosso bioma caatinga, seria catingueira, pereiro e juazeiro. Essas mudas, né, esse experimento será conduzido em casa de vegetação ou ambiente controlado, e
Posterior verificação da influência, né, dos efeitos da água tratada sobre as plantas, né, as mudas que vão se desenvolver, e também o solo em que essas mudas serão implantadas. E aí será feito um acompanhamento de variáveis solo-planta, né, que chamamos de variáveis solo-planta, que vai nos dar uma resposta dos efeitos causados a partir dessa água tratada na irrigação dessas mudas. As referências utilizadas durante essa apresentação e agora os devidos agradecimentos. Agradece em especial a UFESA, o Programa de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água, o PRH 55.1, a gestão FINEP pelo financiamento da pesquisa. Agradeço a todos pela atenção e me disponibilizo para eventuais dúvidas ou questionamentos sobre a mesa.